Oi, corajosos! Vamos para mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez vai ser um pouco diferente, uma mistura de vlog com reflexão, porque vocês sabem que tudo que eu faço tem uma reflexão por trás, em todas as coisas. Deus fala no meu coração e Ele fala no seu coração também o tempo todo. Só que será que você está alinhada com Ele ou alinhado com Ele para você poder ouvir o que Ele está falando? Continue aí no vídeo para você saber mais sobre isso. Bora para mais um vídeo no canal, corajosos e corajosos. E dessa vez, tô aqui fazendo vai ser um vlogzinho de viagem, que eu tô arrumando minha mala ainda. Olha o jeito que tá essa mala. Daqui a pouquinho, agora é 6 horas da tarde, na quinta-feira, no dia 9. Não, que dia 9? Peraí. Dia 8, quinta-feira, dia 8. E já, agora às 18 horas e às 20 horas a gente vai ter que estar indo pro aeroporto pra gente poder viajar. E bora! Vou levar vocês comigo aí nessa viagem. Vou tentar gravar tudinho. E tenho certeza que Deus vai falar muito comigo nessa viagem. E eu vou passar pra vocês tudo que eu for recebendo ali. Fechou? Bora viajar comigo então. A gente tá indo viajar pra Fortaleza. E João vai palestrar lá, por isso que a gente tá indo. E é isso aí. Bora viajar. Bom, né? Eu gosto de viajar. E vocês? E bora acompanhar então tudo comigo. Chegamos aqui em Campinas, agora a gente tá pegando o ônibus pra ir pro aeroporto. Olha o Joseph aqui, ó. É, Joseph? Bora! 9h30 da noite e a gente tá por aqui. Chegamos no aeroporto. Tudo isso aqui. São 3 do voo 4763, começando a Fortaleza, a embarcar pelo portão B10. Pode ir, meu. Que em tudo que eu faço tem uma reflexão. Eu procuro ser intencional em todas as coisas, assim como Jesus era. Jesus era intencional em todas as coisas que ele ia e era intencional também nos lugares que Deus mandava ele ir. Ele ia com um propósito de entender mais sobre Deus, de ouvir mais o Pai falar com ele, de ter mais intimidade com Deus. E comigo não foi diferente. E com você também não pode ser diferente. Em tudo que você faz, não pode ser algo natural, algo normal. Porque quem vive com Deus, quem tem intimidade com Deus, todos os dias vive de forma sobrenatural. E desde o momento que a gente ia nessa viagem, tava para ir nessa viagem, a gente tem costume de orar, sempre. Orar todas as vezes, antes de ir numa viagem, antes de se alimentar, antes de tudo. E não foi diferente. A gente orou com a minha família, né? Antes de ir, meus pais, e Deus trouxe uma palavra pra gente sobre isso, que era apenas o início de tudo que a gente ia viver. E eu creio nisso, profundamente, eu creio nessa palavra, a gente acredita nisso, e a gente foi nesse sentimento de que era apenas o começo. Então eu falei pra Deus, eu não quero ir nessa viagem só para ver o João palestrar ou só para aproveitar uma viagem. Eu quero ir para lá para ter mais encontro com o Senhor, para conhecer mais de Ti, para saber o que o Senhor está querendo me passar, para o Senhor falar comigo, Pai. Eu sei que o Senhor fala comigo em todos os lugares, seja aqui em casa, seja aonde estiver, mas se eu tenho que ir para lá, se o Senhor está me levando para esse lugar, eu sei que tem um propósito, eu quero entender esse propósito. E aí, gente, a gente tem que ser intencional em tudo. E a partir do momento que eu fui entender os propósitos que Deus ia colocando sobre a minha vida, todo lugar que eu vou, eu olho ao redor e falo, Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu veja. E Deus sempre me mostra o que Ele quer que eu veja.
Ele sempre me ensina algo nos lugares que eu frequento. E ali, nessa viagem, não foi diferente. Fortaleza é lindo, a gente passeou por lugares lindos e a gente conheceu pessoas de culturas diferentes, de jeitos diferentes, de falas diferentes. Foi tudo muito diferente. E Deus me trouxe um versículo. Até me emociona falar sobre isso. Porque eu ficava pensando, Deus, nossa, é uma honra ir nesse lugar para ver, né, meu marido palestrar. Me emociona ver da onde que ele saiu e aonde ele chegou, aonde ele tá chegando, graças ao Senhor. Mas eu quero que o Senhor fale comigo nesses lugares. Eu quero que o Senhor me mostre. Porque todo lugar que você frequenta, depois que você entende, depois que você tem intimidade com Deus, todo lugar que Ele te manda ir é o caminho do seu propósito. Você não pode esquecer isso. Todo lugar que Ele vai te mandar ir faz parte do seu propósito. E isso tem um peso muito grande quando você entende isso. Quando você entende que você não está ali à toa, você não está ali por acaso. Tudo tem um sentido. Em todo lugar que Deus te mande, não importa onde que seja. Deus vai te mandar nos lugares que Ele vai conduzir você. Que Ele está ali com você. E que Ele quer ensinar algo para você. A gente só tem que ser obediente. A obediência gera honra. E Deus se agrada da obediência. Se a gente quer ter graça aos olhos de Deus, se a gente quer chamar a atenção de Deus, é a gente estar disponíveis para Ele fazer a obra dele. Quem é escolhido, querido, não tem o poder da escolha, porque aí você entregou todo o controle para Ele. Escolhidos não escolhem. Deus que escolhe por ele, aonde ele tem que andar, aonde que ele tem que ir, aonde que ele tem que frequentar. Aonde que ele tem que frequentar. A gente anda à base da obediência e a gente não tem teimosia no nosso coração. Então a gente só anda conforme a palavra de Deus. E Deus me levou nesse lugar e não foi à toa, não foi em vão. Ele tem falado muito comigo nesses lugares. E um dos versículos que ele colocou no meu coração quando eu estava lá foi esse aqui, ó. Isaías 54:2. Alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posterioridade possuirá as nações e fará com que se povoe as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus nos escolheu com um chamado, Ele tem um chamado para cada um e Ele nos escolheu com um propósito. Ele escolhe os corações obedientes, os corações contritos e quebrantados na presença dEle, aqueles que têm sede de ter intimidade com o Pai, aqueles que são intencionais por onde quer que andam e que estão debaixo da sua palavra, que obedecem a sua palavra. E aí eu entendi que Deus estava querendo nos levar para um próximo nível. Ele quer me levar, Ele quer levar meu marido, Ele quer levar nossa família para um próximo nível. E às vezes Deus está querendo te levar também para um próximo nível. Todos nós, quando temos intimidade com Deus, a gente sente que Ele está mudando a gente de fase. A gente chega numa fase, a gente é aprovado nela, Deus mostra outra fase. A gente é aprovado nela, a gente vai para outra fase. E assim vai. Só que as coisas de Deus, querido, elas podem demorar muito tempo. Mas quando é para acontecer, elas acontecem assim. Se torna muito rápido aos nossos olhos. E é por isso que muitas pessoas falam: nossa, ele ficou assim do nada. Só que o do nada para uma pessoa levou muito tempo, porque o do nada é o tempo do processo, é o tempo do sofrimento, é o tempo da preparação. O do nada demora para acontecer na vida de quem está vivendo isso, porque o do nada se refere às raízes que estão sendo geradas ali dentro. Elas estão sendo firmadas, sabe? As estacas estão sendo firmadas, porque aí sim as tendas vão poder se alargar. E é isso, gente. Esse versículo diz muito sobre isso.
Alargue o espaço da sua tenda e aumente o todo da sua habitação. O que quer dizer isso, Mari? Não tenha medo do que Deus vai fazer através de você. Não tenha medo do que vai acontecer. Não cabe a você isso, não cabe a você esse julgamento, não cabe a você esse pensamento. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quer fazer, da maneira que Ele quer fazer. Só que dê espaço para que Ele possa fazer. Esteja disponível para que Ele possa agir dentro da sua vida e no lugar que Ele quiser, na onde Ele quiser. E Ele tem falado muito comigo nessas viagens. Porque eu não sei se vocês... Porque, gente, antes eu passava tão mal andando de carro. Quem já viajou comigo sabe, eu tinha que parar o carro, abrir o vidro, eu passava muito mal. E olha só, dentro de um avião, em nenhum momento eu passei mal. Por quê? Porque eu me tornei disponível para aceitar o que Deus queria fazer através da minha vida. E quando eu me tornei disponível para fazer isso, Deus tirou tudo de ruim que acontecia antes. Porque aquilo era uma preparação. Aquilo ia servir de testemunho, assim como eu tô contando para vocês agora. Eu chegava a passar muito mal, tinha que tomar remédio para poder viajar, para não passar mal na viagem. Eu não conseguia fazer uma viagem longa. E olha só, hoje, graças a Deus, eu consigo viajar de avião sem passar mal, sem tomar um remédio para isso. E isso não é natural. Isso é coisa de Deus. É Deus que trabalha de dentro para fora. É Ele que tá fazendo aqui dentro. Só que a gente não percebe o que Ele tá fazendo, o que Ele tá falando. Que a gente fica com os ouvidos tampados para a voz dele. Mas quando você tá disponível para viver as coisas de Deus na sua vida, você destampa os ouvidos e consegue sentir a presença dele, consegue sentir o mover dele sobre a sua vida. Imagina se eu nunca quisesse andar de avião por causa do medo que eu passei lá atrás. Eu não estaria largando o espaço da minha tenda se eu fizesse isso, porque eu estaria dando espaço pro medo. E o amor lança fora todo medo. Mas quando eu tive intimidade com o Pai, quando eu conheci Ele de verdade, quando eu conheci quem Ele era, não só pelo que Ele faz, mas quem Ele é, o medo foi embora. O amor lançou fora todo medo. E eu comecei a entender que eu podia sim alargar a tenda. Porque Ele vai fazer mais através de mim. Ele vai usar cada um de nós que nos permitirmos ser usados por Ele. Então eu quero te deixar essa mensagem hoje, essa reflexão dessa viagem toda. Aconteceram muitas coisas durante essa viagem, coisas que eu prefiro guardar no meu coração, coisas que eu vi através de um andarilho. Deus usou um andarilho para falar comigo nessa viagem e foi tudo muito sobrenatural, as coisas que Deus estava me mostrando ali. Mas são coisas que eu ainda vou viver. E elas estão guardadinhas dentro do meu coração. E guarde as promessas de Deus dentro do seu coração, até que elas aconteçam. Elas vão acontecer, não duvide disso. Todas as promessas que Deus lançou sobre a sua vida, só depende de você se colocar no caminho do Pai, ter intimidade com Ele e alargar a sua tenda para que Ele possa fazer. E não impeça. Deixa Ele fazer através de você. Deixa Ele te usar no que Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Você pode não entender o motivo hoje, mas Deus já te viu amanhã. Então tudo que Ele está fazendo hoje, por mais que não faça sentido nenhum para você, só confia, porque amanhã fará sentido, tá bom? Eu quero orar por você agora. E se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo tocou no seu coração, me segue no Instagram, que tem mais conteúdo lá dentro. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos quando tiver. Toda quarta tem vídeo e eu quero orar por você agora. Vamos lá? Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, me acompanhe na oração. Paizinho amado, querido, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de ter vivido essa experiência maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui, ó Pai. A vida de cada um que ouviu a Tua palavra, Pai. Pai, essa pessoa sabe o que o Senhor quer usar ela, Pai. Mas ela resiste tanto, Pai. A gente não resiste a entrar num avião para um piloto pilotar o avião por nós, mesmo sem conhecer ele. Mas muitas vezes a gente resiste em deixar o Senhor guiar a nossa vida. O Senhor, Pai, que conhece tudo, Pai, que é dono de tudo.
que controla a nossa vida de uma forma tão maravilhosa se a gente deixar. E a gente tem resistência em confiar nisso. Pai, que essa pessoa hoje consiga confiar nas tuas promessas, Pai, e trazer à memória tudo aquilo que a traz esperança, Pai. Tudo aquilo que ela ouviu o Senhor falando para ela, Pai. Tudo aquilo que ela sabe, que queima no coração dela, Senhor Jesus, que o Senhor já colocou dentro dela. Pai, que ela entenda que todos os lugares que ela frequenta não é à toa, não é em vão. O Senhor permitiu e o Senhor, Pai, tá cuidando de tudo, Pai. Tudo se tornará um testemunho lá na frente. Mas que ela possa ser obediente à Tua palavra, Pai, aos Teus princípios, aos Teus mandamentos, que ela possa obedecer, não com teimosia, Pai. Teimosia não agrada o Seu coração, mas que a gente possa ter um coração obediente, Pai. Que a gente possa dar orgulho para Ti, ó Pai. É tudo que Te pedimos e Te agradecemos desde já, Pai. Cuida das nossas famílias e que a gente possa, Pai, alargar as tendas para o Senhor fazer da forma que o Senhor deseja sobre nós. Em nome de Jesus, que possamos entender o peso de carregar um chamado que o Senhor nos deu. Uma missão, Pai, aqui nessa terra. Que a gente possa fazer ela com maior êxito, Pai. Com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E, se Deus permitir, que eu tenho certeza que se tiver no seu coração, que você possa conhecer esse lugar lindo aí, que é o Ceará, que a gente adorou, que é a Fortaleza, que são... Nossa, gente, tem coisa tão linda lá. São as dunas, vocês viram aí nas fotos. Que, se for da vontade de Deus e você querer, que você possa conhecer esses lugares e viver experiências maravilhosas com Deus. Basta você permitir viver isso. Bora? Um beijo, bora viver? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tô fazendo meu devocional agora, eu já tinha gravado todo o conteúdo do vídeo, mas eu tive que voltar aqui pra falar uma coisa pra vocês. Em uma das consultas que eu tive com um paciente, ele me falou, eu não sei como que é possível um andarilho, um mendigo, ficar feliz, sabe? Tipo, ele ficava observando um mendigo, como um mendigo consegue ser feliz sendo um mendigo. Como isso é possível? E eu tava lendo uma parte agora no meu devocional que eu tive que voltar pra falar isso pra vocês. Eu falei pra vocês que o andarilho trouxe uma palavra de Deus pra mim. E eu senti que ele tava sendo usado por Deus naquele momento. E aí tava aqui, ó, o rosto de Moisés resplandece. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de ter falado com ele. Depois de Deus ter falado com ele. E às vezes a gente tá tão lindo do lado de fora, a gente tá tão preso em aparências, que a gente não deve julgar ninguém pela aparência. Quando eu tava ali, do lado daquele mendigo, eu tava sentindo que alguma coisa dentro dele tava acontecendo, porque eu ouvi o brilho nos olhos dele. Ele não tava bêbado, não tava nada, gente. Ele tava limpo, o coração dele tava limpo. E aí, eu entendi. É questão de tempo, para Deus resplandecer sobre a pele dele tudo que ele tava vivendo do lado de dentro. Deus estava tratando a alma daquele homem naquele momento. Deus tem tratado a alma daquele homem, daquele mendigo que foi falar comigo. E eu senti a presença do Espírito Santo nos olhos dele, quando ele estava falando comigo. Isso foi sobrenatural. Sou chorona, gente, quando se trata de Deus. Sou muito chorona. E eu senti Deus trabalhando sobre a vida daquele homem. Aquele homem que estava com uma muleta, mas que ficou tão feliz quando me viu, que deixou a muleta, ficou muito grato por algo que eu tinha feito por ele. E Deus usou ele para falar comigo, para trazer algo no meu coração, algo na minha alma. E foi tão perfeito, foi tão perfeito. E, gente, a gente não pode julgar as pessoas pela aparência delas, pelo que a gente tá vendo do lado de fora, porque a gente não sabe o que Deus tá fazendo do lado de dentro. Às vezes, aquilo
aquilo que Deus está fazendo do lado de dentro vai resplandecer do lado de fora daqui a um tempo. Talvez uma semana, 2, um mês, um ano. A gente não sabe o quanto que as raízes daquele homem precisam ser fortalecidas, não é mesmo? Então a gente não pode julgar ninguém pela aparência. A gente não sabe o que Deus está fazendo do lado de dentro. E foi tão maravilhoso estar perto daquele homem, me encheu mais ainda do Espírito Santo. Ouvi ele falando, vendo o brilho no olhar dele quando falou de Deus. Isso é sobrenatural, isso é surreal. Então eu lembrei agora, nessa devocional, do meu paciente falando, eu não sei como mendigos conseguem fazer as coisas sorrindo na rua. Alguns trabalham sorrindo. Não são todos que fazem isso. Alguns ainda estão no vício, alguns ainda não encontraram o verdadeiro sentido da vida, não se conectaram com Deus. O espírito deles ainda não está totalmente ligado a Deus. Mas existem outros que o espírito deles está totalmente ligado a Deus. Muito mais do que a gente, que está aqui, ó, com uma vestimenta bonita. Mas quando a gente consegue ter o verdadeiro acesso com o Pai, quando o nosso espírito está realmente ligado com Deus, o rosto resplandece. Então é questão de tempo daquele homem que está sendo limpo por dentro, também ser limpo por fora. Isso é surreal. Eu tinha que vir aqui dividir isso com vocês, porque eu falei do andarilho e nem entrei no assunto. Mas aqui no momento da minha devocional, Deus falou comigo sobre isso. Deus me trouxe à memória aquela pergunta daquele paciente que falou pra mim: como que pode Deus permitir essas coisas na vida das pessoas? E aí eu acabei de ver sobre essa palavra e eu acabei de lembrar daquele mendigo. E eu vivi essa experiência com ele na mesma semana do meu atendimento. Na mesma semana que eu tive o atendimento. Quando foi no sábado, eu vivi essa experiência com esse homem. Deus não tarda. Em tudo, Deus tem um propósito. E Ele tem um tempo para todas as coisas. Acredite nele. Confia. Só isso.